Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa 16ª videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, visando a redundância dos serviços de controlador de domínio e Active Directory, nós vamos instalar, configurar e adicionar um controlador de domínio adicional em nossa rede virtualizada. O Samba 4 possui a capacidade de aderir um controlador de domínio adicional a um controlador de domínio já existente. Este recurso é útil para melhorar a disponibilidade e a confiabilidade do serviço. Adicionar outros controladores de domínio pode ajudar a fornecer, por exemplo, tolerância à falha, equilibrar a carga de controladores de domínio existente, melhorando o desempenho do serviço, e proporcionar a redundância total de contas de usuários, grupos e computadores do AD. Então, para que possamos implementar o serviço, os objetivos dessa videoaula são: preparar a VM que hospedará o Samba 4 adicional, compilar, instalar e configurar o Samba 4, provisionar o Samba 4 como controlador de domínio adicional e realizar os testes de replicação entre os controladores de domínio. Certo, então, agora vamos para a prática. Voltando ao nosso projeto inicial, não esqueçam que para continuarmos a execução deste laboratório, é necessário que as seguintes máquinas virtuais estejam rodando: a SRV Firewall, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir de nossa rede virtualizada, a VM DNS Master para que ocorra o encaminhamento de consultas para os DNS externos. Essa VM, dependendo dos recursos disponíveis no computador de vocês, ela pode ser desligada no momento que vocês inicializarem a cliente Windows para os testes de sincronização e replicação, evitando assim um consumo excessivo de memória e processamento. A VM-SRV SMB, que é o servidor onde nós instalamos o Samba 4, a VM cliente Windows para a realização dos testes de sincronização e replicação do serviço, e a VM-SRV SMB2, que é a VM que vamos criar a partir da nossa VM modelo e preparar para hospedar o Samba 4 adicional de nossa rede virtualizada. Aqui eu já inicializei a VirtualBox e a primeira tarefa do nosso laboratório de hoje é preparar a máquina virtual que vai hospedar o serviço de Samba 4 adicional. Para isso, nós vamos clonar a nossa Debian 10 modelo, clicando com direito sobre a máquina virtual e indo na opção clonar. O nome que nós vamos definir, a gente vai chamar ela de SRV-SMB2 e vamos clicar no ícone próximo. Após isso, o clone vai ser completo, vamos clicar na opção clonar e a partir disso a máquina vai iniciar então a criação do clone. Criado o nosso clone, para a questão de organização, nós vamos colocar ele junto com as nossas VM servers e vamos iniciar a máquina virtual. Inicializada a VM, nós vamos autenticar com o usuário root e vamos realizar as configurações básicas já de praxe que a gente realiza quando a gente cria uma nova VM a partir da nossa Debian 10 modelo. Então, inicialmente, nós vamos ajustar o hostname da máquina, editando com o editor Vim o arquivo /etc/hostname, mudando de nome Debian, teclado insert, para Samba 4-slave, ESC:\x para gravar. Vamos ajustar também o resolver local da máquina no arquivo hosts, editando então com o editor Vim /etc/hosts, que é o nome do arquivo. Vamos teclar o insert e excluir o nome Debian e adicionar o nome Samba 4-slave, empresax.com.br, e no final o nome novamente da máquina, Samba 4-slave. Feito isso, a gente vai teclar o ESC:\x para gravar o arquivo e agora vamos realizar os ajustes então das configurações da interface de rede, editando o arquivo /etc/network/interface. Nesse arquivo então a gente vai definir que a interface NP0S3 ela vai
ser estática, então opção static. O endereço address, conforme nós definimos lá no nosso escopo inicial, 172.16.1.6, netmask 24, a máscara de rede, network 172.16.1.0 e o gateway de rede, o nosso Fire 172.16.1.1. Podemos realizar também as configurações de IPv6, iFace NP0S3, iNet6 static, com o endereço então address 2001 db8 acad café 2.2.6 e a máscara de rede netmask 64, que é o padrão de redes locais de IPv6. Lembrando que a gente não vai utilizar gateway, pelo menos eu não tenho aqui saída IPv6 na minha rede local, então eu vou deixar sem configuração de gateway. Netmask, faltou o T ali. Feito isso, ESC x para gravar, e a gente vai executar então um reboot nessa máquina para que ela volte então com todas as configurações que nós ajustamos agora, pronta então para nós começar a instalação do serviço. Enquanto ela inicializa aqui, eu vou abrir a sessão que eu já autentiquei com o usuário root via SSH na máquina Firewall para a gente realizar os ajustes no script de Firewall para a gente fazer o redirecionamento da porta do SSH da máquina Firewall para a nossa nova máquina então virtual, que é a Samba 4 Slave. Isso para que a gente possa acessar via SSH da nossa máquina hospedeira a nossa máquina Samba 4 Slave. Para isso eu vou editar com o arquivo /etc /firewall/rules, que é o nosso arquivo de regras, e lá no final do arquivo, onde nós já fizemos alguns redirecionamentos, nós vamos adicionar agora o redirecionamento então para a nossa nova máquina virtual. Para isso nós vamos teclar o Shift V para entrar em modo visual, vamos selecionar as 3 linhas, teclar o Y para copiar, e lá no final então nós vamos teclar o I de inserção para dar um Enter, ESC e a letra P para colar. Feito isso, nós vamos teclar novamente o I de inserção e vamos alterar então a penúltima linha, mudando então de 22005 para 22006. Essa vai ser a porta que vai redirecionar então para nossa máquina Samba 4 Slave, e do IP5 para o IP6, que é o IP que nós acabamos de configurar na máquina virtual. Aqui basicamente a gente está fazendo um redirecionamento, sem qualquer conexão que chegar na máquina 9268.20.30 na porta 22006, nós vamos estar encaminhando para a máquina 172.16.1.6 na porta 22. E na linha de baixo nós vamos alterar também o IP. Essa linha ele libera o forward, ou seja, que os pacotes passem de uma interface para outra, desde que eles tenham o destino ou a origem a máquina 6, que é o nosso Samba 4 Slave. A porta é a porta padrão que está rodando SSH, que é a porta 22. Esse já é o padrão da nossa máquina modelo. Feito isso, nós vamos teclar o ESC x para sair do arquivo de regras e vamos executar o systemctl restart Firewall para ativar nossas novas regras então que nós acabamos de inserir no arquivo. Feito isso, a gente já pode tentar conectar via SSH no nosso Firewall 9268.20.30, esse é o meu IP, na porta 22006, que é a porta que está fazendo o redirecionamento então para a máquina SRV Samba 4 Slave. Vou colocar o nome aqui para poder salvar. Feito isso, a gente pode tentar então
conectar na nossa máquina Samba 4 Slave. Já recebemos aqui o certificado, eu vou aceitar. E a gente então já tem uma conexão. Deixa eu aumentar a tela aqui de configuração. Aparência, change, 20 negrito. Ok, aplicar. Vai ficar igual a outra então. E já posso então fazer conexão com o usuário comum, no meu caso o usuário Dornelles, com a minha senha 123456, e executar um sumenos para autenticar com o usuário root. Agora nós podemos então iniciar a instalação do Samba 4. A instalação do Samba 4 ela vai ser igual à instalação que nós fizemos lá na máquina master. Ou seja, nós vamos baixar os fontes, vamos compilar e vamos instalar. Um detalhe importante é que a versão que nós vamos instalar aqui na máquina Slave, ela tem que ser a mesma versão que está lá na máquina master. A gente pode verificar a versão que a gente instalou acessando via SSH com o nosso usuário comum na máquina 172.16.1.5, que é o nosso Samba. Autenticar aqui, vamos executar o sumenos, a senha de root, e nós podemos executar o comando samba-v maiúsculo. A versão que nós instalamos foi a 4.11.5, então é essa versão que nós temos que instalar na máquina Slave. As versões elas têm que ser iguais, então marquem aí 4.11.5. Vou sair aqui um exit, mais um exit para sair então na máquina Samba 4, e nós retornamos à máquina Slave. Antes da gente fazer a instalação propriamente dita, lembrando que a lista de dependências ela é bastante grande, então o arquivo aquele que eu disponibilizei para vocês lá na aula do Samba 4, eu vou disponibilizar novamente aqui para instalação. Esse arquivo ele contém toda a lista de dependências necessárias que sejam instaladas, e basta a gente copiar e nós vamos colar aqui no terminal. Só que antes a gente precisa executar um apt update para atualizar a lista local de pacotes. Feito isso, nós vamos colar aqui a lista de dependências e já vai solicitar então que a gente faça a instalação. Vou teclar o Enter para começar a instalar. Essa instalação ela vai depender da conexão com a internet e ela deve demorar algum tempinho, porque são muitas as dependências que vão ser instaladas. Feita a instalação das dependências, agora nós vamos ajustar o arquivo fstab para ativar as ACLs. Então, vim/etc/fstab. Isso também nós fizemos lá na máquina Samba 4, a master. E aqui consiste então em a gente habilitar nas partições, aqui nós temos duas partições, o bar e a home, habilitar a seguinte opção aqui depois do remount RO. Nós vamos colocar teclar um insert, colocar um vírgula, ACL, vírgula, user underline x attr, vírgula, barrier igual a 1. A mesma coisa nós vamos colocar aqui na home depois do default. Vamos colocar aqui um vírgula, ACL, vírgula, user underline x attr, vírgula, barrier igual a 1. Nós vamos ativar então o controle estendido tanto na partição barra home quanto na raiz. Feito isso, ESC x exclamação, e então nós vamos executar o comando mount -o remount na raiz e também na barra home. Vamos remontar as duas partições. Feito isso, a gente pode fazer o download do Samba, lembrando que a versão que a gente precisa baixar é a 4.11.5. Então acessei aqui a página download.samba.org /pub/samba,
E aqui no repositório a gente vai buscar a versão exata que a gente precisa, que é a 4.11.5. O que pode acontecer? Vocês podem não encontrarem ela aqui. A gente pode clicar em estável aqui e aqui a gente vai ter todas as versões estáveis e a gente pode então pegar 4.11.5 para ficar exatamente igual ao nosso Samba master. Aqui então 4.11.5 tar.gz, nós vamos clicar com direito e vamos copiar o endereço do link e aqui nós vamos executar o comando então wget e colar o endereço que nós acabamos de copiar. Vamos executar o Enter e vai começar então o download do Samba 4. Esse download também vai depender da conexão de internet que vocês possuem aí, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas é um arquivo que não é muito grande, ele tem 18 MB. E a partir da realização do download, a gente pode então começar a compilação e depois a instalação. Feito o download, nós vamos descompactar a pasta, executar um ls, aqui está o arquivo que nós acabamos de fazer o download, e com o comando tar_xvf, nós vamos descompactar o arquivo samba-4.11.5.targz lá dentro, com a opção "-c" maiúsculo, então, do diretório usr src. Executar um Enter. Ele está fazendo a descompactação e no momento que acabou a descompactação, nós podemos então entrar no diretório com o comando cd/usr/src ls, aqui está a pasta, vamos entrar dentro da pasta samba 4.11.5 e agora então a gente pode executar o comando /configure -enable -debug, as mesmas opções que a gente utilizou lá na instalação do master, que era -enable debug, -enable self test e -with systemd. Feito isso, podemos teclar o Enter e aguardar então ele fazer a verificação se há necessidade de instalação de alguma outra dependência, além daquelas que nós já instalamos. Feita a conferência, aqui demorou 3 minutos e 30 segundos e o configure ele terminou com sucesso, o que indica que a gente tem todas as dependências necessárias para compilação do Samba 4. Eu não vou entrar muito em detalhe em cada um desses passos que a gente está fazendo aqui, porque a gente já viu isso na aula de instalação do Samba. Então o próximo passo agora é a gente compilar com o comando make. E aí, novamente, vai levar aí um tempo em torno de 10, 15 minutos para que seja compilado então o Samba 4. Terminado o processo então de compilação, aqui na minha máquina demorou um pouco, 42 minutos, porque eu estou rodando um monte de coisa aqui. Então a gente pode agora fazer a instalação com o comando make install. Finalizar então a instalação, aqui levou 10 minutos e 45 para fazer toda a instalação do Samba 4. E agora então nós podemos iniciar propriamente dita a configuração do Samba aqui nessa máquina virtual. Começando pelo ajuste da variável path, inserindo a pasta onde foi instalado o Samba para que a gente possa executar os comandos do Samba a partir do prompt de comando. Para isso nós vamos editar com o editor Vim o arquivo /root, ou seja, dentro da pasta particular do usuário root, o arquivo .bashrc, que é o arquivo onde nós podemos inserir as variáveis de ambiente. Teclar o I aqui de inserção, Enter, e nós vamos colocar o comando export path é igual a cifrão, path, que é a variável, /usr /local/samba/sbin. E também adicionar aqui com 2 pontos a pasta usr/local
barra samba barra bin. Então, nós vamos manter a variável path já existente, adicionando esses dois diretórios aqui onde ficam os executáveis do Samba. Feito isso, a gente pode copiar essa linha para que nós executemos ela no prompt de comando. Vou salvar aqui com 2.x e agora eu vou colar aqui então para executar o comando no prompt de comando. Está aqui então o mesmo comando que nós colocamos lá dentro, nós executamos aqui no prompt para já exportar essa variável, ela já tem então validade a partir de agora. Com isso a gente pode testar aqui com o comando samba-v maiúsculo, versão 4.11.5, a versão então idêntica à versão que nós estamos rodando lá no Samba 4 Master. E agora nós vamos iniciar o ajuste do script de manipulação do Samba. Esse script, nós já fizemos um script compatível com o systemd lá na máquina master. Então, para a gente não precisar digitar todo ele novamente, nós vamos copiar com o comando scp, conectando com o usuário comum nosso na máquina onde está rodando o Samba Master, que é um 72.16.1.5, dois pontos e o caminho do arquivo, que fica dentro de barra etc, barra systemd, barra system, barra samba4.service. Eu vou quebrar a linha aqui, quebrar o comando para seguir ele na linha de baixo. Contra a barra, então, indica que a gente vai continuar o comando na linha de baixo. E vou, então, enviar esse arquivo para dentro do diretório barra etc, barra systemd, barra system, barra, e vou executar o Enter. Vai pedir a senha do nosso servidor, do nosso usuário comum que a gente está tentando conectar, no meu caso, o usuário do Ornelis. Vou colocar a senha aqui. Então, eu já copiei 100% do arquivo de lá do nosso servidor master. Para que a gente possa, então, ter certeza de que o arquivo veio, que está com o conteúdo corretamente, da forma que nós precisamos, a gente pode executar em cat aqui no arquivo, verificar, ó, o conteúdo está lá, está ok. E agora, então, nós vamos executar o comando systemctl daemon reload para recarregar as configurações do systemd. Feito isso, nós vamos executar o comando systemctl enable samba4 para a gente colocar o serviço na inicialização do sistema. E agora então a gente pode provisionar o Samba como um controlador de domínio adicional. Antes é interessante a gente certificar que no arquivo resolve.conf, que fica dentro do diretório etc, o nosso servidor slave esteja apontado para o master, para fazer as consultas DNS, e também que esteja resolvendo o nome da nossa máquina master. Então host e o nome da máquina, samba4.empresax.com.br. Ok, está resolvendo tanto IPv4 quanto IPv6. E agora a gente vai então para o comando samba2 domain join, porque a gente quer inserir ela no domínio, espaço o nome do domínio, empresax.com.br, espaço o DC de domain controller, menos o maiúsculo, aspas, o nome do domínio, empresa X, contra barra, o nome do usuário administrador, administrator, fecha aspas, menos menos, DNS, traço backend, igual a tudo maiúsculo samba, underline, internal, que é o tipo de DNS que a gente está usando, que é o DNS interno do Samba. Basta executar agora o Enter e ele vai começar então a fazer a inserção e vai solicitar a senha de administrador, pass w0rd. Enter. Se nada der errado, ele vai aparecer então os comandos inserindo, tudo em verde.
está startando a replicação ali embaixo e copiando os esquemas. No final, então, ele vai retornar o prompt de comando. E no final vai aparecer então que ele se juntou ao domínio empresa X. Ele está adicionado ao domínio. E agora nós podemos realizar dois testes. Iniciando pelo teste de atributo de identificação. A gente vai ver se está resolvendo esses atributos de identificação com o comando ldb search -h maiúsculo, espaço barra usr, barra local, barra samba, barra private, barra sam.ldb. Espaço, abre aspas, simples, abre parênteses, invocation id igual espaço. É tudo na mesma linha o comando, ele vai seguir aqui embaixo, asterisco, espaço, fecha parêntese, fecha aspas simples, menos cross menos ncs, espaço object GUID. Ao executar o Enter, ele vai ter que aparecer na resposta desse comando que nós temos duas entradas. O servidor DNS primário, record 1, e o secundário, record 2. Notem que o 1 é o Samba 4 e o 2 é o Samba 4 Slave. E para cada um desses servidores ele vai mostrar um objeto GUID que vai identificá-los. Feito isso, nós certificamos que os dois servidores estão funcionando. Nós podemos fazer uma resolução de nome para o servidor Samba 4 Slave para testar se realmente ele está resolvendo. Então a gente vai pegar esse object GUID, vamos copiar ele, e aqui embaixo nós vamos colocar o comando host -t cname, o ID que nós acabamos de copiar ali de cima, ponto, underline, msdcs, ponto, empresax.com.br e executar o Enter. Ele vai ter que nos retornar o nome da máquina, samba4slave empresax.com.br. Então indica que ele está resolvendo o ID e o nome. Feito isso, a gente vai realizar as configurações do Kerberos, os ajustes. E agora então a gente pode restartar o Samba e a gente já vai testar o script que nós copiamos aquela hora da máquina master, systemctl restart Samba 4. Ok, podemos executar um status no serviço. Ele está ativo e rodando, Q para sair dessa janela. E agora nós podemos copiar o arquivo do Kerberos, já que nós temos ele configurado também na máquina master, com o comando scp, o usuário comum, no meu caso Dornelles, arroba o IP 172.16.1.5, dois pontos, barra etc barra krb 5.conf e vamos copiar ele para dentro do diretório etc dessa máquina. Enter a senha do nosso usuário. Ok, ele já copiou, podemos conferir com o comando cat/etc krb5.conf. Está aqui o arquivo com as configurações já do empresa X. E agora nós podemos então inicializar um tick do Kerberos com o comando kinit administrator. Ele vai pedir a senha de administrador, PSW0RD, a senha que eu estou utilizando. E a gente pode então listar esse ticket com o comando klist. Ok, tudo funcionando até o momento. Agora nós vamos fazer um teste de replicação. Para a gente testar a replicação dos servidores, nós vamos executar o comando samba to drs show repl, assim, e executar o enter e aguardar a resposta do comando. O que ele vai aparecer aqui? O que nós temos que cuidar? Se ele vai puxar os objetos, aqui ele está mostrando o esquema, com sucesso. Também
as configurações do nosso domínio. Mais embaixo aqui vocês vão ver que ele vai buscar também as zonas. Se tudo apareceu que foi realizado com sucesso, como está aparecendo ali na tela, quer dizer então que o nosso servidor conectou e fez a replicação. Feito isso, nós podemos iniciar os nossos testes de redundância. Para isso, nós vamos utilizar a máquina cliente Windows, vamos autenticar nela com o usuário Administrator, e um ajuste necessário é a inserção do nosso DNS Slave nas configurações de propriedade de rede da máquina cliente Windows. Então nós vamos clicar com direito e abrir central de rede, clicar com direito no ícone de rede do Windows, alterar as configurações de adaptador, clicar com direito conexão local, propriedade, configuração do protocolo TCP versão 4, propriedade, e aqui nós vamos inserir tanto o nosso DNS primário 172.16.1.5 quanto o nosso DNS secundário 172.16.1.6. É importante que eles estejam configurados aqui com preferencial e alternativo para que a gente possa fazer o teste de verificar se os dois estão online ou não. Essas configurações elas podem ser inseridas depois lá no servidor DHCP para que ele entregue então o servidor preferencial e alternativo de forma automática para as máquinas clientes da rede. Então nós vamos clicar em OK, fechar. Vou fechar aqui também o painel de controle e agora nós podemos abrir o software de configuração de usuários e computadores do Active Directory. Notem que aqui em cima nós estamos com o Samba 4 Master sendo acessado. Aqui está a nossa árvore, a matriz e a filial, que são as unidades organizacionais que nós criamos anteriormente. E agora clicando aqui em cima, onde nós temos o samba4.empresax.com.br com o botão direito, nós podemos então clicar em alterar o controlador de domínio. Aqui já vai aparecer os nossos dois servidores. O Samba 4 Slave, ele está com status online, e o samba4empresax.com.br, que também está com status online. Então, se a gente mudar aqui para o Slave, vou clicar em OK, notem que ele mudou ali, eu tenho a mesma árvore configurada, tudo de forma corretamente. Tá? Então, se eu criar aqui, por exemplo, no Slave, vou criar em compras um novo usuário, vou criar um usuário teste, de sobrenome teste, e o nome de logon é teste. Vou executar um avançar, a senha nunca expira, colocar uma senha aqui com complexidade, OK, concluir, criei ele aqui na máquina Slave, e tá ele, tá? Agora eu vou lá alterar para a máquina controladora de domínio Master, OK. Ele já deve ter replicado também aqui para a máquina Master. Então a gente está tendo de forma instantânea a replicação de tudo que a gente cria no AD de uma, a replicação para o AD da outra. Outro teste que nós vamos fazer agora aqui é realizar o desligamento da nossa máquina virtual que está rodando Samba 4 como Master. Então eu vou colocar ela aqui na nossa tela e vou executar o comando shutdown -h now para ela desligar então agora. Fez o desligamento, eu vou fechar aqui o nosso software, vou abrir ele de novo. Lembrando que o DSA a gente pode chamar aqui também com o comando dsa.msc, tá? Agora a gente está no Slave. Vou tentar alterar o controlador de domínio e notem que eu tenho Slave online e o Samba 4, que é o Samba nosso Master, ele está pendente. Então eu não consigo fazer uma alteração para esse servidor. Ele está fora. Mas eu tenho ainda todo o serviço aqui, deixa eu cancelar, tenho todo o serviço aqui à disposição. Meus usuários, minhas unidades organizacionais,
tanto da matriz quanto da filial. E o mais bacana é que eu também consigo, deixa eu efetuar um logoff aqui, fazer logoff, vou fazer acesso aqui com um dos nossos usuários, que pode ser o user.ti. Vou tentar autenticar com ele. E então, mesmo o servidor estando fora, como eu tenho a configuração dos dois servidores DNS nas propriedades de rede do meu computador, embora às vezes ele demore um pouquinho para encontrar esse domínio, ele vai conseguir fazer a autenticação, mesmo que o meu computador master esteja fora de rede. Tá aí, então, como ele é um usuário da TI, ele deve conseguir abrir as configurações do nosso servidor. Então, dsa.msc, vou executar. Tá aqui, então, eu estou autenticado no AD, no slave. Eu estou com ainda o outro servidor pendente. E eu consigo, então, enxergar toda a árvore do meu AD. Se eu criar um usuário agora aqui com o servidor master desligado, quando ele ligar, vai ser replicado normalmente o usuário, o grupo ou o computador que eu inseri no domínio. Então, encerramos aqui a nossa 16ª videoaula série. Esta é a última videoaula sobre o Samba 4. Espero que tenham gostado dos vídeos. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre proxy, utilizando o software open source Squid. Qualquer dúvida quanto ao laboratório de hoje, deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook, que está na descrição do vídeo. Lá tem outros membros que podem ajudá-los. Obrigado por ter assistido e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo.